ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Pessoal, bom dia. Paz do Senhor a todos. Vamos retomar nosso estudo. Na semana passada nós não tivemos, por causa da vigília, né? Mas hoje nós continuamos e a gente vai abordar hoje 2 capítulos, tá? 2 capítulos porque esses capítulos estão interligados e porque são capítulos pequenos, né? Capítulo 5 é muito pequenininho, não dá nem para tirar gosto. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado pela presença do teu Santo Espírito. Venha nos guiar segundo a tua vontade. Nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos, na certeza de que cresceremos um pouco mais a partir de agora. Nós te agradecemos por tudo. No nome de Jesus, amém e amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Na semana passada, retrasada, né? Nós vimos que os filisteus levaram a arca e pela primeira vez a arca estava fora do seu lugar de honra, certo? Todo mundo lembra da história para a gente poder se conectar? Então a arca foi tirada lá pelos filhos de Eli, tirada do tabernáculo, e foi para as mãos dos filisteus. E agora vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ler alguns versículos. Versículo 1. Os filisteus, pois tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdote. Tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Ok. Tá bom até aí, né? A gente começa a perceber as consequências dos filisteus terem levado a arca da aliança, né? Aqui o texto diz que foi levada a arca da aliança de Ebenezer até Asdod. Asdod era uma região extremamente forte, lugar onde estava concentrada a força bélica dos filisteus. Asdod era uma das 5 sátrapas dos filisteus, ou seja, eles tinham 5 regiões que eles dominavam, e cada região tinha um sátrapa. Lembra dessa palavra? Sátrapa, né? Lembra de Daniel? Então o sátrapa era um governador regional, e Asdod é uma das regiões comandadas por um desses 5 sátrapas. Entendido isso? Exatamente para esse lugar que foi levada a arca da aliança, porque eles acreditam que essa arca pode favorecê-los, por isso que eles levam lá para o quartel-general deles. Aparece também no versículo de 1 a 4, nos versículos, o deus Dagom. Lembra aí?
o deus Dagon. Vocês vão lembrar que o Dagon é aquele deus onde Sansão morreu, onde eles estavam fazendo lá um show, e o Sansão ficou amarrado entre as colunas, né, os pilares lá do templo de Dagon. Foi exatamente nesse... eles estavam cultuando esse deus quando Sansão morreu. Quem é Dagon para os filisteus? Dagon é a divindade mais importante dos filisteus. Certo? A principal divindade. No meio do panteão deles, eles têm vários deuses, né? Mas o Dagon é um deus principal, né? A autoridade dele, né, a devoção dele se estende por toda a Síria, Mesopotâmia e Caldeia. Entende por que Dagon é uma divindade tão importante? Quando a gente fala de divindades, a gente tem muita mania de falar assim, mas esse Deus aí não tem poder. Não tem poder como o nosso Deus, né? Não tem poder como o nosso Deus. Lembrando que toda vez que você cria um ídolo, você venera um ídolo, você está ali viabilizando a manifestação maligna de um espírito, através da idolatria, né? O que a igreja precisa aprender é isso, parar de acreditar que as coisas são... mas isso é charlatanismo. Não, é charlatanismo não. Hoje, manifestações espirituais através dessas entidades é a coisa mais comum que existe. Fácil, o diabo ele faz coisas que a gente nem imagina. Então a gente precisa entender que se você tem uma nação inteira que está cultuando esse Deus, ou seja, acontecem alguns fenômenos lá com eles, não é verdade? Ou seja, existe um espírito que está por trás desse Dagon, que está trazendo algum tipo de benefício para eles, por isso que eles cultuam o Dagon. Tá? Não é uma entidade neutra. Consegue entender isso, vocês? Não é uma entidade neutra, existe poder espiritual nessas coisas. Se o cara, quando cultua um ídolo, né, pode ter certeza que por trás desse ídolo tem uma entidade. Sempre tem, né? Como o ídolo que tem aqui em Colatina, em cima de uma montanha. Você está achando que ali é simplesmente uma estátua que está em cima de uma montanha? A pessoa pensa que né? Aquela estátua em cima daquela montanha, ela é responsável pelos grandes problemas espirituais da nossa cidade. Pelos grandes problemas espirituais que a nossa cidade enfrenta, viabilizado por aquela entidade que está por trás daquela imagem. Porque quando você quebra um princípio espiritual construindo ídolos, você viabiliza, né, manifestação, atividade demoníaca. É assim, o demônio ele acha a porta e entra. Por isso que a gente nunca deve fazer aquilo que Deus está proibindo. Não se prostre diante de ídolos. Não é simplesmente porque Deus quer agora só para ele. A gente sabe disso também, mas existem implicações espirituais nessas ações. Tá? Não tem como ficar neutro. Então, quem se envolve com ídolo pode ter certeza que está debaixo da regência espiritual de algum espírito. Ok? E por isso que ficam. Por isso que seguem, por isso que são devotos, porque aquela entidade, de certa forma, está fazendo alguma coisa. Você não já viu falar, eu fiz um voto para ação, não sei o quê, não é? Minha filha ficou boa, não fala isso? Fiz lá, né, uma reza. Não duvide disso, não duvide disso. Que aconteceu alguma coisa ali, alguma manifestação que vai manter esse povo cativo. Porque se não conseguisse manter cativo, eles não ficavam. Eles não ficavam tanto tempo como devotos dessas coisas. Então existe um poder maligno por trás disso, não há neutralidade. Deu para entender isso ou não? Tudo bem, né? A Arca da Aliança foi levada pelos filisteus ao templo de Dagon. Para quê? Para ser desmerecida. A ideia era desmerecer Deus, colocando a Arca da Aliança como um troféu dentro de um templo do maior Deus deles, do paganismo, para igualar
Deus aos deuses deles, tipo assim, tem poder, o nosso também tem, né? Por isso que ele foi levado para o templo de Dagon. Ficou entendido, né? Então, eles encontraram no outro dia o quê? A imagem do Dagon, que era o grande Dagon, numa posição de submissão, com a cara no chão, diante da arca. Interessante, né? Colocam a arca da aliança de um lado, de frente para o Dagon, daqui a pouco o Dagon amanhece com a cara no chão, diante da arca. O texto é bem claro. Está com a cara no chão, diante da arca, né? E a posição é de submissão, não caiu para trás não, já caiu para frente, né? E eles pensam que aquilo é só uma coincidência, né? Vai que foi um vento, né, que passou por aqui, vamos colocar de novo. Aí no outro dia, o Dagon não está simplesmente com a cara no pó diante da arca, mas está com a cabeça e com as mãos cortadas. O Deus deles, a imagem do Deus deles já não tem mão, já não tem cabeça mais. Então aqui Deus está mandando um recado, né? A cabeça representa a sabedoria, que o Dagon não tem, né? Que só Deus tem, e as mãos representam o poder que o Dagon não tem, que só Deus tem, certo? Então aqui é uma prova de que o Dagon não pode com Deus. Entendido isso? Vamos seguir. O que se esperava, né, depois desse acontecimento? Você tem um Deus que eles acreditam, que eles cultuam, que eles oferecem sacrifício, que eles fazem os seus rituais ali. De repente, esse Deus, representado por um ídolo, está caído de cara no chão. O que se esperava é que os filisteus reconhecessem, né, que Deus é Deus, que Jeová é Deus. O importante seria isso, mas não vai acontecer. E eles não vão reconhecer Deus como Deus, mesmo diante do poder, mesmo diante dessa manifestação, que eles começam a chegar à conclusão que não foi uma coincidência, porque coloca o primeiro dia, ele está de cara no chão, depois coloca no segundo dia, acho que até escorado, né, para não cair. Está lá o ídolo caído com a cara no chão, com as mãos, sem as mãos e sem a cabeça. Eles falam, tem alguma coisa errada, mas não estão admitindo ainda. Ok? Então, assim, qualquer um esses ídolos que as pessoas gostam de adorar, se colocar diante de Deus, eles vão cair. Entende? Qualquer um. Porque não tem espaço para dois, só existe um. E aí a gente aprende uma lição também, né? Tudo que a gente estiver querendo ter como objeto de idolatria, você tem que preparar para que essas coisas se percam. Isso aí é um perigo, né? Isso é um perigo, porque toda vez que você considera alguma coisa muito importante e até mais importante que Deus, através dos seus sentimentos você demonstra isso. Você já viu a pessoa, às vezes, você não vê ninguém desesperado por Deus, né? Desesperado é difícil você achar, mas de vez em quando tem um cara desesperado pelo dinheiro. Está desesperado por um filho, desesperado por uma posição. Você sempre vê umas coisas assim. A pessoa está chorando por quê? Dá uma música, está chorando por quê? Aí a pessoa fala assim, não, porque fulano me largou. Você já chorou assim por Deus alguma vez? Assim? Não chorou. O cara fala, vou me matar, amarrar a corda no pescoço, que a mulher me largou. Sem admitir, essa pessoa está colocando essa outra numa posição de divindade. Então a gente tem que perceber essas coisas, ou não. Quando você diz, eu não vivo sem você, não tem esse negócio? Não vivo sem você eu morro. São essas palavras que existem aí, de vez em quando tem uns aí, né? Falando que eu vou morrer se você me largar. Então, assim, você colocou como uma coisa mais importante da sua vida. Porque se a pessoa não está com você, você vai morrer. Então, ela é maior que Deus. E, de vez em quando, a gente vê que alguns desses ídolos caem. Certo? Vocês perceberam? De vez em quando você vê assim, a pessoa diz assim, nossa, mas isso é tudo para mim. Aí daqui a pouco perde.
Eu posso ir mais fundo para dizer para vocês que muitas mortes que a gente experimenta nesse mundo, um dos fatores é a idolatria. Filhos que morrem, casamentos que se acabam, esposas que morrem, maridos que morrem, dinheiro que se perde, empresas que quebram. São ídolos que caíram porque nós decidimos adorar mais do que Deus. Você quer um exemplo, você pega lá o Abraão. Quando ele resolveu adorar o Isaac como a única certeza que ele tinha para ser pai de uma grande nação. Esse foi o erro do Abraão. Ele colocou toda a expectativa no menino, enquanto ele teria que ter que colocar a expectativa em Deus. É claro? Aí o que Deus estava falando? Eu vou ter que derrubar o seu ídolo. E aí falou, você vai botar seu ídolo em cima do altar de sacrifício, porque ídolos precisam morrer. Entende a analogia? O Abraão ficou assim ali, ele falou, Abraão, vamos lá, vamos derrubar esse seu ídolo. Levanta a faca. Ele levantou a faca. Ele falou, você tem que matar esse ídolo que é tão importante para você, porque o único que pode fazer você ser pai de uma grande nação sou eu, não seu filho. Ele falou, tanto é que eu te dei um filho numa situação extrema. Sua mulher não podia ter filho, porque já estava velha, você também está velho, e a sua mulher era estéril ainda por cima. Então, quem é que está te fazendo ser pai da grande nação? É esse menino? Eu só estou conjecturando, tá? Não tá desse jeito na Bíblia. E aí ele vai colocar o menino, naquela transição ali de colocar o menino, naquele momento ali de levantar o cutelo para matar, Deus falou, está entendendo já. Entendeu? Aí quando ele estava para matar o menino, que Deus viu que a faca estava descendo, aí Deus veio com ele e falou, não mates o rapaz. Você já provou que você... Deu para compreender? Então, se vocês quiserem assassinar alguma coisa na vida de vocês, se vocês quiserem promover um assassinato do que vocês têm, sejam filhos, esposas, casamentos, dinheiro, empresas, é só vocês começarem a valorizar isso mais do que a Deus. Ficou a dica? Entenderam isso? Essa é uma explicação para muita gente que está perdendo coisas importantes. Por que eu perdi coisas importantes? Por que coisas importantes saem da minha vida? Por quê? Porque você decidiu colocar essas coisas no lugar de Deus. E tudo que é colocado, ou tentar colocar no lugar de Deus, isso vai ter que cair. Vai ter que morrer. Doeu aí? Não, né? Podemos seguir? Isso é a realidade, gente. Então a analogia é perfeita. O Dagon caiu de boca. Pode ser Dagon, pode ser o que for. Caiu de boca no chão. Porque diante de Deus, tem que ficar de boca no chão. Né? Não é assim? Se não descer de um jeito, desce do outro. Por mais que nós amemos as coisas, a gente tem que saber qual é o lugar de Deus na nossa vida. Por favor, você tem que saber qual é o lugar de Deus. Porque sem Deus, você não vai ter nada. Você não vai ter filho, você não vai ter família, você não vai ter mulher, você não vai ter esposo, você não vai ter dinheiro, você não vai ter casa, você não vai ter nada. Você vai destruir a sua fonte de poder. Então essa é a questão. Essa é a questão, é a sua fonte de poder. Porque quando você decide abrir mão de Deus, é porque você decidiu abrir mão de viver. Você decidiu abrir mão de viver, e Deus quer preservar a sua vida. Quando a gente começa a enveredar por um caminho desse aí, de, se eu perder isso, cuidado, hein? Cuidado, vamos ficar quietos que é melhor, porque nós estamos lidando com Deus, que Ele às vezes conversa muito sério com a gente. O ministério cai quando a gente acha que o ministério é mais importante que Deus. Tem gente que tem meu ministério, rapaz, isso aqui. Mas como assim? Você só tem isso aqui por causa de Deus. O importante é Deus. O ministério é o fruto, né? Tem isso. Calma, rapaz, vamos calmar. Estão entendendo? Então essa mensagem tem que ser importante para nós. E o Dagon aqui caiu. Do versículo 5, diz assim, por isso... nem o sacerdote de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon pisam o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Cara, o que se esperava é que eles reconhecessem Deus como Deus. Diante de uma manifestação dessa, que você tem
faz um teste, você vê que o ídolo caiu, e na segunda vez o ídolo está com as mãos cortadas, cara, ninguém entrou lá, está sem a cabeça, tem alguma coisa acontecendo, mas eles não aceitam o fato. Eles não querem admitir que Deus é Deus. E o que é que eles vão fazer? Ao invés de se arrepender, se humilhar diante de Deus, eles vão criar uma nova tradição religiosa. Olha a profundidade desse estudo, gente. Eles vão criar uma nova tradição religiosa, porque quando você não quer aceitar os termos de Deus, você cria tradições religiosas. A gente está no centro dessa realidade hoje no mundo. Quando a gente não quer aceitar os termos de Deus, a gente cria tradições religiosas. Vocês lembram, a gente estava conversando com algumas pessoas sobre isso, que o cara está lá no podcast, querendo inventar trem. Eu estava até comentando com algumas pessoas, não, que a gente, qualquer pessoa tem que tomar Santa Ceia. Aí eles começam a criar novas tradições. Aqui, não tem nada a ver isso aí. A gente separei 5 vezes, eu posso casar normalmente, depois fica tudo certo. Nós estamos criando novas tradições. Por causa da nossa dificuldade de se submeter a Deus. Por causa da nossa dificuldade de não aceitar a autoridade de Deus. A gente começa a criar novas tradições. A gente começa a criar um sistema para enquadrar Deus em nós. Não é por aí. A ideia aqui é que eles se submetessem. Deus deu prova. O Dagon, o grande Dagon, está caído. E quando eles viram aquilo, puxa vida, né? O que é isso? Não. Eles vão criar uma nova tradição. Isso está acontecendo. As pessoas estão tentando reescrever a Bíblia, criar novos valores. Não, isso pode, porque não tem nada a ver, porque não sei o quê. Eles vão torcendo. Os podcasts hoje, a maioria está assim. Os pastores conversando fiado, que eu falo que é conversa de botequim, aquilo ali, porque não tem condição. O cara vai citar texto pelas metades, se for para citar texto pelas metades, é melhor você ler. E fica conversando fiado e falando que não tem nada a ver isso, pode fazer, não tem nada a ver. Não tem nada a ver o cara tomar uma de vez em quando, ninguém vai morrer. Aí vai falando. E a galera que está querendo entrar nesse sistema, fala, está vendo aí, pastor? Olha o que está sendo defendido aí. Tem que analisar isso aí, né? O senhor está proibindo as coisas aí na igreja. E, de repente, a gente tem que começar a repensar esses fatos de que é exatamente o que está escrito aqui. Glória a Deus por isso, né? Estão criando uma nova tradição religiosa, não é espiritual. Porque não querem se submeter à grandeza de Deus. Por isso que no versículo 5 eles vão dizer o seguinte, por isso nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon pisam o limiar de Dagon. O que é o limiar? O limiar é aquela soleira da porta que divide a parte de fora com a parte de dentro. Não tem a soleira da porta? Então, aquilo ali é o limiar desse templo do Dagon. Quando eles chegaram, eles viram que as mãos do Dagon foram cortadas, estavam em cima do limiar. Certo? Deus cortou as mãos do Dagon e estava em cima do limiar. Por causa disso, criaram uma tradição. Se as mãos do Dagon estão em cima do limiar, então significa que o Dagon está querendo dizer alguma coisa para a gente. Então, a partir de hoje, nós vamos chegar no templo do Dagon, a gente vai saltar por cima. Ninguém pode pisar mais aqui, que esse negócio aqui agora é sagrado. Entendeu? Eles criaram uma nova tradição com base naquilo que eles viram, mas eles não quiseram admitir que Deus havia destruído o Dagon. Entendeu? Vamos entender isso. Por isso que a ideia do versículo 5 é essa, de pular por cima do limiar. E até o dia de hoje, diz, né? Quer dizer, isso durou por muito tempo. Sigamos. Eles estão rejeitando a verdade. Estão se apegando mais firmemente no seu Deus falso. Rejeitando a verdade. Versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod. Está vendo o que aconteceu? Eles estão rejeitando a verdade que estava clara diante deles, de que Deus é Deus e é maior do que Dagon. Maior infinitamente, não tem nem como, né? Não tem estatura o Dagon. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod. Por quê? E os assolou. E os feriu com hemorroidas. Vixe. Em Asdod e nos seus termos. Todo mundo com hemorroida. Se fosse perguntar quem já teve, vai falar assim, não é fácil não, pastor. Num calor desse, né, do Oriente, e eles estão com um problema agora de tumores.
Para quem não sabe, no ânus. Entendido? Mas por que que eles estão com tumores, hemorroidas, que é uma coisa tão desconfortável para lidar? E eu vou dizer por quê. Por causa da misericórdia de Deus. Por isso. Por que que eles estão com tumores, com hemorroidas? Por que que eles estão com tumores e com hemorroidas? Uma coisa tão desconfortante. Por causa da misericórdia de Deus. Agora eu quero que vocês respondam por que eu estou falando isso. Por que eu estou falando que é por causa da misericórdia? Quem responde? Pensa rápido. Ele poderia ter matado, agora ele matou um monte atrás. Ele não matou um monte de israelita? Vocês lembram das contas passadas? De quantas pessoas morreram? E gente de Israel morreu? Deus podia ter matado todo mundo. Que esse aqui é um Deus que mata também, né? A gente já viu no livro de Juízes isso bastante. Agora, 1 Samuel, está uma matança nesse negócio aqui. E por que Deus não matou? Por causa da misericórdia dele. Então, numa condição onde Deus pode nos matar, e que a gente vive um desconforto, isso significa que nós estamos debaixo da misericórdia dele. Em níveis de pecados, onde Deus poderia nos matar, mas mesmo assim Deus não nos mata, e a hemorroida aqui é só um símbolo do desconforto, que pode ser muitas coisas na nossa vida, que a gente, por que está acontecendo comigo, rapaz? Perdi o emprego, rapaz. O outro fala, fiquei doente. Mas você podia ter morrido. Né? Por que podia ter morrido, pastor? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não é? Pelo visto, você não está recebendo o seu salário. Né? Deus está sonegando o seu salário, ou não? Conseguir entender a grandeza disso ou não? Então, se você deveria ter recebido um salário que a Bíblia diz que é referente ao serviço que você tem feito, não é isso? Ao serviço que nós temos feito, se nós não recebemos salário, que é a morte, por causa dos pecados que a gente comete, então nós estamos debaixo de uma graça misteriosa. É isso aí que a gente tem que pensar. Então não dá para reclamar. É só a gente falar assim, estou vivendo um momento errado e estou vivendo muita dificuldade. Então existe uma graça que está sobre a sua vida. Pode ter certeza. Porque se vier o juízo, você, nem o Satanás vai te querer. Então, às vezes a gente reclama de coisas que acontecem com a gente, mas a gente não contabiliza com os nossos pecados. O problema nosso é esse. A gente só vê o que a gente sofre. A gente não olha para o outro lado da folha, onde está anotado aquele crime que nós cometemos. A gente esquece, nossa memória é curta para esses crimes. Então, nós estamos sendo alvo da misericórdia de Deus, o tempo todo. As dificuldades vêm, as lutas vêm, as perseguições vêm, os embates vêm, como resultado de uma misericórdia de Deus que está retendo uma morte. Entendido? Você perguntar, pastor, por que é hemorroida? Não tem explicação acima disso. Mas é uma coisa extremamente desconfortável que pode representar as dificuldades que a gente enfrenta na vida, que não são fáceis, mas que não mata. É desconfortável, mas não mata. Certo? Por isso que Deus permitiu que isso acontecesse com eles. Eles estão sendo assolados. Por isso. Poderiam ter morrido, a resposta do Walter foi excelente. Versículo 7 e 8 diz, vendo então os homens de Asdod, que assim foi, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel. Está doendo demais. Não, o negócio não é botar a arca para fora, o negócio é a gente aceitar o Deus da arca. Entendeu? Não adianta correr de Deus. Não adianta a gente ficar falando, não vou na igreja não, porque o negócio aqui está feio. Né? Quando eu vejo vocês com sono, é porque o estudo é bom, tá? Sono de quem dormiu a noite toda, esse que é o problema, né?
Vocês entenderam? Então o problema não é esse. Eles estão querendo se livrar de Deus. Não adianta se livrar de Deus. A gente tem que aprender a se submeter a Deus. Aí o cara se esconde através do desvio. Vou me desviar, estou desviado. Não, desviado não, você está correndo de Deus. Você está correndo de Deus. Seu problema é esse. O problema do desviado é correr de Deus, de não assumir que Deus é o Senhor da vida dele. Esse é o problema das pessoas. Aí fica correndo, né? Aí aqui eles vão dizer o seguinte: vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel. Não queremos mais frequentar essa igreja. Pois a sua mão é dura sobre nós. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Existe coisa muito pior do que uma hemorroida, hein? Né? Existe coisa pior do que uma hemorroida. Eu quero enfatizar essa palavra, tá? Por mais asquerosa que você possa pensar. Por isso, eles não querem mais a arca com eles. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Eles vão mandar para outra região que é domínio deles também. Eles não querem acreditar que eles estão com um problema. Eles querem dizer o seguinte: deve ser alguma coisa assim, pessoal aqui com a gente, então é uma coincidência, vamos mandar para outro lugar. Aí eles estão prolongando o problema e vão enviar a arca para outra região deles. E é isso que vai acontecer, ela vai para Gate. E assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. Na mente dos filisteus, o problema era só os moradores de Asdod. Eles devem estar com problema, deve ser alguma infecção que eles deram. É só uma coincidência, né? Mas não querem admitir que é Deus que está agindo. Eles vão enviar a arca para outro endereço, ok? Versículo 9. E sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas, hemorroida neles. Vai sobrar proctosan. Um proctologista ali ganhava dinheiro, hein? Nossa, dava fila. Chegar de noite, o culto vai ser o problema das hemorroidas. O pessoal que não vem na escola vai ficar assim: o que o pastor vai falar? Aí o pessoal da escola bíblica vai falar: nós estamos sabendo o que é. O pessoal da escola bíblica vai saber na hora. E aí o que acontece? Eles levam a arca para outra região deles e o pessoal de lá também sofre o mesmo dano. Eles estão passando a arca de cidade em cidade, porque eles querem se manter agarrados nesse senso de vitória que eles tiveram sobre os israelitas. Eles não querem admitir que Deus é Deus, e a arca representa que eles têm a vitória. Então é o orgulho deles também, né? Tipo assim, se a gente entrega a arca, não vai mostrar que não é o nosso troféu, que nós vencemos os israelitas. Mas não dá para andar com esse Deus de qualquer jeito, é complicado, né? Por isso que eles estão nessa luta interior, sofrendo por causa do orgulho, estão entendendo? Eles estão agarrados em suas superstições para não terem que admitir que eles precisam dar glória a Deus. Tem que dar glória a Deus. O Dagon já baixou. O Dagon já está com a cara no chão, não adianta vocês ficar temando. No versículo 10, então enviaram a arca de Deus a Ecrom, mandaram para outro lugar. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo. Porque a coisa começou a agravar. Agora começa também algumas pessoas a morrerem quando chega a arca em Ecrom, ou seja, a coisa começa a ficar mais difícil à medida que eles vão resistindo. O texto diz porque havia mortal vexame com toda a cidade,
e a mão de Deus muito se agravava ali, a coisa fica pior. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Entenderam isso? A coisa se agravou. Em Ecrón a situação ficou muito pior. Quanto mais eles resistem e se recusam a reconhecer que a mão de um Deus vivo está sobre eles, mais severamente eles são punidos, para que eles possam entender que a arca precisa voltar para o santuário dela. Entende isso? Aí nós fechamos o primeiro capítulo. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Pequenininho, né? Podemos seguir para o próximo? Como é que está? Sigamos. No capítulo 6, havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Eles temaram 7 meses, hein? O 7 tem um sentido, né? 7 meses temando, capítulo 6, 1 Samuel. Ficou com eles, e esses 7 meses foi o tempo que eles estavam resistindo, não querendo reconhecer, sendo orgulhosos, dizendo: se a gente devolve a arca, aí nós vamos perder o nosso troféu de vitória contra o povo de Israel. Se a gente devolve a arca, a gente vai estar admitindo que o Deus deles é Deus, né? Então, eles estão tentando levantar um Dagon que já está caído. E apesar das calamidades que a presença da arca trouxe ao país deles, eles estão querendo aí manter isso. Não querem abrir mão do prêmio. Mas não vai adiantar nada. No versículo 2, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores. Aí chamou o pessoal da igreja, o chefe. O que nós vamos fazer, né? Qual a decisão que a gente vai tomar? Dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Estão com medo, né? Porque não tem, até para mandar de volta agora é perigoso. Ninguém quer nem chegar perto, né? Os sacerdotes, os adivinhadores, na mente dos filisteus, são eles que sabem o procedimento para devolver a arca ao seu lugar, considerando que é uma questão espiritual. Deu para entender porque que eles estão resolvendo isso. No versículo 3, eles disseram, os quais disseram: se enviardes a arca de Deus, do Deus de Israel, não a envieis vazia. Ou seja, não manda ela sozinha, vocês têm que mandar alguma coisa junto. Não quer dizer que tem que abrir ela e colocar alguma coisa dentro, não é isso que está falando. Porém, sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa, então sereis curados. E se vos fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. A ideia dos sacerdotes aqui, dos adivinhadores, é o mesmo procedimento que eles usam com os deuses deles. Para a gente poder acalmar a fúria dos deuses, a gente faz uma oferta. Entende? Porque isso está na cabeça dos religiosos, né? De que oferecendo alguma coisa para expiação, isso era muito comum nas nações, né? Para poder expiar, até o povo de Israel fazia isso. Então era muito comum nas religiões de remover a culpa, o pecado, através de algum tipo de sacrifício. Deu para entender, né? Eles acham que vão acalmar a fúria da divindade. No versículo 4, então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? Ok, e disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, quantos líderes tem aqui os filisteus? Tem 5, são os cabeças. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer 5 hemorroidas de ouro. Vamos fazer alguma coisa. Como é que é isso aí? Já pensou, Napoleão? O cara chegar lá na sua live e falar assim: eu quero uma hemorroida de ouro. Já pensou, Dudu, você andando com a hemorroida de ouro no pescoço? Isso é bonito, né? Um brinco de hemorroida. Zuzu, você usando. Quem é o molde? Esse é o problema. Você vai ter que ir lá no consultório ver como é que é isso aí, para poder... Já pensou? Você divulgando no Instagram: brinco de hemorroida, R$3.000.
Entenderam? Então, a ideia deles é que, fazendo algo relativo ao que eles estão sofrendo, tal, tudo isso dentro de uma visão espiritual. Vocês lembram lá da serpente de bronze? Quando a serpente mordia, os israelitas morriam, aí tiveram que fazer olhar. Então, mais ou menos é essa a ideia. Está tudo dentro de um ritual espiritual. Então, eles vão fazer 5 hemorroidas de ouro, representando cada líder dos filisteus, e 5 ratos de ouro. Porque também aqui está revelado uma praga que foi junto. Não era só hemorroidas, era também uma praga de ratos. E aí seriam 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Ok? No versículo 5, fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Opa, tá certo isso aqui, hein? Dai glória ao Deus de Israel, hein? Esse é o ponto. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Então, o dai glória ao Deus de Israel é o ponto principal, e os presentes que seriam usados como reconhecimento do poder, né? Para reparar o dano causado, que eles roubaram a arca. No versículo 6, aí os sacerdotes e os adivinhadores, né, que são os místicos lá, vamos dizer o seguinte, porque eles quiseram resistir, com certeza. Eles começaram a falar, não vamos fazer isso não vamos ficar... Aí a gente vai estar admitindo, não é, que Deus deles é Deus, e a gente devolver essa arca, né, é o nosso troféu. Como é que a gente vai provar para as pessoas que a gente dominou os israelitas? Estão querendo manter o sofrimento, mas querem manter a posição. Aí os líderes espirituais disseram, por que, pois, endureceis o vosso coração? Porque vocês estão ficando duros. Né? Eles estão percebendo que tem alguma coisa errada. Eles vão dizer, como os egípcios e faraó endureceram seus corações. Vocês souberam o que aconteceu lá, né? Vocês viram na história o que aconteceu quando o faraó e os egípcios endureceram o coração. Onde eles foram. Então, eu acho melhor vocês não endurecer o coração, porque aí, os religiosos estão percebendo que tem alguma coisa aqui. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir e eles não se foram. Tomaram tanta pressão de praga lá no Egito que acabaram tendo que libertar o povo de Israel. Assim, então, está acontecendo a mesma coisa com a gente aqui. A pressão que a gente está sofrendo pelas hemorroidas aqui, e esse monte de rato, é porque a gente tem que devolver esse negócio para o lugar deles. Então, são inteligentes, né? No versículo 7, agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo. Eles vão tentar fazer um carro novo, uma carroça nova. Tomai 2 vacas com crias, 2 vacas com 2 bezerros, acabaram de criar, sobre as quais não tenha subido o jugo. Essa vaca nunca carregou peso, certo? Nunca. E atai as vacas ao carro e tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Vamos botar a cabeça para funcionar. É assim que a gente vai devolver essa arca lá para eles. A gente coloca ela no carro, com 2 vacas que nunca carregaram peso, a gente bota o jugo sobre elas, e elas têm que ter bezerro. Aqui isso aqui é uma estratégia. Eles querem montar uma estratégia revelando que eles ainda não querem admitir que Deus é Deus. Eles não querem admitir que Deus que está trazendo aquelas maldições e pragas sobre eles. Eles estão querendo achar que é coincidência. O que eles vão fazer? Eles pegam 2 vacas que nunca foram carregar o peso, então elas não têm discernimento, não têm esse entendimento de carga. Deu para entender o que eu falei, né? Elas não têm esse costume de carregar nada. Então vai ser algo novo para elas. E elas têm que ter 2 crias. As 2 acabaram de parir. O que acontece normalmente? A mãe, a vaca, ela tem um apego pelos bezerros. E aí, o que eles vão fazer? Eles pegam, Israel está para lá, né? Está para lá. A arca tem que ir para lá. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar esse carro com essas vacas,
e pegaram os bezerros e levaram para a terra deles. Automaticamente, o instinto do animal vai ficar atraído pela cria. Então eles, nós vamos botar aqui e nós vamos soltar a vaca sozinha com a arca em cima, para onde ela for. Se ela for para o nosso lado, significa que esse Deus não existe. Agora, se ela for para lá, que era um percentual de 0,0000001% dela ir para lá, por que ela iria para Israel, as duas vacas? O instinto dela pelas crias estava lá na terra dos filisteus. Então eles sabiam que, na lógica, a vaca ia virar para lá a carroça e ia atrás das crias. Entende o que eu estou falando? Então eles montam uma estratégia, já a casta marcada, né? Tipo assim, lógico, essas vacas não vão para Israel. Fazer o que em Israel? Primeiro, que elas nunca carregaram carga nenhuma. Segundo, porque as crias estão do outro lado, pelo cheiro, elas vão atrás delas. E elas já conhecem o caminho lá dos filisteus. Elas foram criadas lá, entenderam isso? É isso que eles vão fazer. No versículo 8, então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim enviareis para que se vá. Então, esse é o procedimento segundo a interpretação dos sacerdotes filisteus e os adivinhadores, né? Tipo assim, estão, né? Já faz um negócio montado para poder favorecer eles, porque eles não querem acreditar em Deus. Versículo 9, vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez esse grande mal. Se ela for para o lado de Israel, então foi realmente Deus que fez isso, e Ele é Deus mesmo. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso não sucedeu por acaso. Foi só uma coincidência. O Dagon caiu por coincidência, as hemorroidas aconteceram por coincidência, e esse Deus não existe. Olha só que coisa, né? Para poder fugir da verdade, da realidade, o que as pessoas criam? Mesmo diante de um Deus que é tão claro, tão objetivo, tão manifesto, as pessoas ficam criando recursos para não acreditar nesse Deus. Como é que faz? Você está tentando negar uma coisa que é evidente, cara. É igual o cara ateu. Ele quer temar umas coisas que não tem jeito. Como é que você faz? Paulo falou, não tem como. Pelas coisas que foram criadas, não tem como você negar esse Deus. É só se olhar. Entenderam isso? A gente entender a mente das pessoas quando elas não querem. As pessoas quando elas não querem, não adianta, gente. Elas vão inventar todos os recursos, elas vão buscar texto em livros, vão buscar texto na Bíblia, elas vão arranjar vídeo para contradizer o que Deus está falando. Elas vão buscar recursos de todo lado. Entende? Quando não quer, não tem jeito. Vocês estão entendendo isso? É uma obstinação. É uma obstinação, eles não querem. Não precisa ficar aí. Eles vão falar, está vendo aí, esse pessoal de igreja aí, eles vão falar dos outros, da igreja que fechou, do pastor que roubou. Pensa que eu não gosto de igreja? Não gosto de igreja por isso. Por quê? Você não viu lá o cara na televisão lá que roubou não sei quanto? Eles se falam essas coisas. Eles vão se fortalecendo através dos argumentos. E agora, já que está tudo armado, vão dar corda na vaca e vão ver para onde ela vai. As duas vacas. Eles já estão... Nossa, isso aí é um anseio, né? De não acreditar em Deus. No versículo 10. Então, assim fizeram aqueles homens e tomaram as duas vacas que criavam e as ataram ao carro e seus bezerros encerraram em casa. Aí levaram os bezerros lá para a terra dos filisteus. Estratégia, né? Versículo 11 e 12. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Teoricamente, a gente sabe que não tinha como esses animais irem para Israel. Não é? Não tem sentido. O percentual é baixíssimo de chance. Mas no versículo 12, então as vacas se encaminharam diretamente. Como?
pelo caminho de Bet-Semes, que é a região de Israel. E seguiam o mesmo caminho, as duas, andando e berrando. Voluntariamente as vacas estão indo para Israel, andando e berrando sem se desviarem. Rapaz, eu fiquei com vergonha agora, porque nós estamos pior que vaca. Nós somos pior que vaca, nós somos pior que animal. Porque, cara, qual é o que o animal... Olha a distância que o animal tem da gente em relação à consciência. Né? E esses animais estão respondendo à voz do Criador. É igual lá no Noé. Ué. Isso é uma doideira. E elas não se desviam. O Criador está falando com elas estão indo pelo caminho. Isso aqui é assunto para nós ficar aqui até 1h da tarde. Andando, seguindo o mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás, olhando. É para lá. As vacas, é para lá. As vacas estão indo para Israel. Deus está falando, em frente, segue em frente, segue em frente. Uma força soberana e sobrenatural está dominando as tendências naturais dos animais. Porque a tendência natural é voltar para casa. Elas estão ignorando o instinto materno delas para poder obedecer a voz de Deus. Elas estão ignorando a necessidade dos filhos para poder ouvir a voz de Deus. Aí pegou. Aí sabe o que eu lembro? Enquanto você tem 2 sacerdotes, Hófni e Finéias, que tiram a arca do lugar, Deus usa 2 vacas para trazer ela de volta. Quem fala mal de animal aqui tem que tomar um couro, sabia? É sério, tem gente que não tem moral para falar de animal não, cara. Não tem moral para falar de um animal não. Porque dependendo da situação... Aí o tema da mensagem hoje é: sejamos melhores que as vacas. O pessoal da escola vai entender, mas o pessoal da noite não vai entender. Eles vão falar: isso é um insulto, pastor, esse culto de hoje. Aprendendo com as vacas. A arca está sendo conduzida. Está sendo conduzida por Deus, as vacas estão indo em linha reta, sem se desviar. Enquanto os sacerdotes tiraram ela do lugar, as vacas devolvem para o lugar. Podemos fazer um culto só de vaca. No versículo 13 a 14, andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, porque o povo israelita dessa região de Bet-Semes está ali colhendo. E levantaram os seus olhos, viram a arca em cima das vacas, vindo chegando. E vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Coitado das vacas. Ofereceram elas em holocaustos, né? Isso também era comum, né? Eles vão usar a madeira para fazer a fogueira. Vocês lembram lá, né, do Amós, né? E vão oferecer sacrifício. Até então está tudo certo. Elas entraram sozinhas no território de Israel, sem nenhuma interferência. E os filisteus acompanharam a cena de longe. Que lição, né? Versículo 15 e 16, os levitas desceram a arca do Senhor. Aí ela vai começar a entrar no procedimento de novo. Que aqui são os levitas que vão pegar ela. Como também o cofre que estava junto a ela e que estavam os objetos de ouro.
Puseram-nos sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Os filisteus voltaram. A arca é retomada pelos israelitas, com os mesmos aspectos sagrados e divinos, porque os sacerdotes levitas que estão manuseando ela agora, conforme a ordenança de Deus. Voltou a ser glória de Deus. Versículos 17 e 18, essas pois são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Eles estão dizendo, né? Por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gate outra e por Ecrom outra. São regiões dos filisteus. Cada uma região tem um líder. E tem uma joia de hemorroida para representando cada líder. Então os israelitas estão entendendo. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, a Bet-Semita. Tudo bem? O Bet-Semita. Até aqui tudo bem, né? Versículo 19. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes. Uai. Deus começou a ferir os homens de Israel, por quanto olharam para dentro da arca do Senhor. Eles ficaram tanto tempo sem a glória de Deus que eles perderam o jeito com Deus. Entendeu? Eles já não sabem mais fazer. Eles se acostumaram tanto a ficar sem a presença de Deus que agora eles não sabem lidar com a presença dele. É igual o cara que fica fora da igreja. E eles começaram a absorver algumas coisas que não tinha nada a ver, né, com as coisas de Deus, porque ficaram muito tempo sem Deus. Se você ficar muito tempo sem Deus, você vai perder o jeito com Deus e vai esquecer das coisas de Deus. E eles olharam para dentro da arca do Senhor. Não pode abrir a arca. O Senhor feriu do povo 50.070 homens. Aí você fala, puxa vida, rapaz. Para os ímpios deu hemorroida. Para os israelitas deu a sentença de morte. É porque para nós o peso é maior. Quem conhece, o peso é maior. Então o povo se entristeceu, por quanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. E a lição é essa, né? Vocês ficaram muito tempo sem Deus. E agora vocês querem lidar com Deus de qualquer jeito. É igual o cara que fica no mundo. Ele fica tanto no mundo, depois quando ele vem para cá, ele acha que Deus é Deus do mundo. Ele acha que Deus é Deus do mundo. Não, não tem nada a ver isso aí não, pai. Isso aí não tem nada a ver não. Isso aí é bobeira. É bobeira. A bobeira aqui, ó. É porque a gente não está no Antigo Testamento. Se a gente tivesse nessa época aqui, não sobrava ninguém. Deus está ali, ó. Jesus está ali na frente e fala assim, não, Deus, segura o seu juízo aí. Vamos passar só a misericórdia e graça. A gente para entender o trabalho de Jesus por nós. O esforço que Jesus está fazendo aqui para não deixar a ira de Deus descer sobre a gente. Porque a gente merecia isso aqui. A diferença que existe do Antigo Testamento para o Novo é Jesus. Que não permite, né, a graça dele não permite que a gente seja afetado pelo juízo. Mas eles perderam a mão, né? Perderam a mão. O cara fica tanto tempo longe do altar, depois que ele chega, ele fica assim, ele acha que o altar é um boteco, né? O cara acha que a igreja é um clube social. Ele ficou tanto tempo na boate que ele chega aqui e ele pensa que isso aqui é a boate. E aí algo vai acontecer, né? Porque muita gente morreu por causa disso, para a gente entender os valores de Deus. Quando a arca chega, eles queriam mexer com ela de qualquer jeito. Por isso sofreram grandes consequências. Versículo 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante esse santo Senhor Deus? Perderam, esqueceram, cara. Não sabe mais. Quem é que vai ficar vivo para lidar com esse Deus? A gente não consegue mais lidar com esse Deus. A gente não consegue mais
conviver com esse Deus. Mas antes não conseguia, por que não consegue mais? É o que está acontecendo hoje com o mundo. A gente acha pesado, porque a gente não sabe lidar com esse Deus. Tudo é difícil. A igreja é difícil, é difícil. Não é difícil, é porque a gente perdeu a mão. A gente se envolveu com tanta coisa do mundo que a gente acha que tudo é difícil. Tudo é difícil. Isso não. Cara, se está errado, senta aí. Não, mas difícil não, irmão. É isso aí, cara. É isso aí. Não é difícil não. É assim que as coisas funcionam. E eles estão perguntando, como eu vou fazer? Como é que Deus vai andar com nós? Não podemos andar com Deus. Agora, o povo de Deus diz que não sabe como andar com Deus. Não sabe mais lidar com a arca de Deus. E vão fazer da mesma forma que os filisteus. Vão enviar para outras cidades. Vão enviar a arca para outra cidade. Vão tentar se livrar. Por não saber lidar com a glória de Deus, eles resolvem se livrar de Deus. Entendeu? Ah, muito difícil ser crente, rapaz. Você está doido? Tomar não uma cachaçinha? Tá doido? Entendeu? Pode nem ir lá dançar lá na boate. É difícil. Eles estão com dificuldade aqui. Versículo 21. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Vão tentar mandar a arca para outro lugar, para ver se o povo do outro lugar sabe lidar com a glória de Deus. Nós estamos mais ou menos assim nessa cidade, né? A arca está rodando nessa cidade já faz um tempo. Aqui nessa cidade a arca rodou. Está rodando, né? Rodou, vocês já viram os movimentos que tivemos aqui na cidade de Colatina, com as igrejas, como cresceram na época, vocês lembram? Ou não? Vocês lembram, né? A igreja está... É por causa da arca que estava lá. Mas eles não souberam lidar com a arca. O que aconteceu? A arca teve que sair e a galera ficou afundada. Aí nós temos que tomar cuidado, né? Vai que a arca está por aqui, né? E será que nós vamos saber mexer com ela? Porque se não souber lidar com essa arca, daqui a pouco ela vai embora e a gente volta a estaca zero, só fica só como um ponto na história. Cadê as igrejas dos movimentos que tinha em Colatina, né? Agora vai, né? Nós vamos dominar o mundo. Vocês não lembram, não? Pessoal das antigas aí? Quem participou das igrejas antigas aí? Agora nós vamos. Agora nós vamos ganhar essa cidade. Agora, vocês lembram disso? Onde é que eles estão hoje? Eu falo sério. Agora eu fiquei até preocupado, viu? Fiquei preocupado. Essa aqui eu não esperava, não. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver se a gente não pega essa glória e fica tratando ela de qualquer jeito, porque senão daqui a pouco ela vai ter que ir para outro lugar. Daqui a pouco ela está lá na casa do Obed-edom. E o Obed-edom é aquele cara, coitado, ninguém dá nada por ele, né? Obed-edom, ninguém dava nada, Obed-edom. Mas a arca foi para a casa dele. Ficou bem lá. Tudo bem por hoje? A arca não teria ter sido devolvida para Siló quando ela saiu lá. Quando Israel foi para a luta, eles levaram para a guerra. Aí os filisteus tomaram a arca. Ela não teria que ter voltado para Siló? Sim. É porque aqui, no caso, eles foram para outra cidade. Eles estão ainda querendo jogar ela para lá e para cá, né? Mas essa é a sequência da história. Os capítulos vão revelando. Senão, se a gente contar agora, vai ficar sem graça, né? Alguém quer comentar sobre a lição que a gente tem a respeito disso aí? Tem alguma lição maior aí que vocês percebem que a gente não percebeu? O que a gente aprende com isso como igreja? Vai lá, Vinícius lá atrás. O que nós aprendemos como igreja? E eu ouvi de vocês. Qual é o recado que nós temos como igreja hoje?
A paz aos irmãos. Pastor, diante de todos esses acontecimentos, do caminho que essas pessoas, essas nações, esses líderes traçaram, eu vejo que o que me chamou mais a atenção aqui, quando o senhor relatou a questão da direção que as vacas caminharam. E no início o senhor falou sobre um Deus que nós temos numa grande montanha aqui. O Brasil tem levantado grandes altares a demônios, né? Nós vemos aqui na BR, além desse que nós temos aqui em Colatina, nós temos aqui na BR de Ibiraçu também um grande ídolo, né? Que foi levantado não tem muitos anos, que é a imagem do Buda, né? E que a gente passa pela BR ali, a gente vê multidões grandes, no volume de pessoas, parando ali, tirando foto e postando. Crente, né? E aí um dia eu estava viajando, a minha filha comentou comigo dentro do carro que ela não teria coragem de parar ali, tirar uma foto e postar. E aí eu percebi como que você ter um entendimento direcionado por Deus, mesmo que inconsciente, da plenitude da verdade, mas por ouvir a voz de Deus, você toma atitudes corretas. E aí, diante dessa direção das vacas aqui, Deus me levou a um outro texto aqui, que tem a ver, que é Provérbios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: reconheço em todos os teus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Eu vejo que a saída para trilhar um caminho aonde nós vamos evitar passar por certos transtornos espirituais é reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Então essa é a reflexão que eu faço. Amém. Para que a gente, caminhando, reconhecendo a Deus em nossos caminhos, nós não vamos sofrer as consequências da negligência de obedecer aquilo que Deus direcionou para nós. Amém? Só uma reflexão. Amém. Até é importante que o Vinícius falou que a gente de vez em quando depara com alguns crentes que estão lá, levando os filhos, passando debaixo daquele portal, que é um portal. É um portal espiritual. A ideia deles é você atravessar debaixo do portal. O portal não está à toa ali, né? Então, às vezes, você faz uma aliança com o ocultismo sem perceber. E eu cansei de ver pessoal postando foto, achando bonito, budismo. Isso é fora de escola bíblica, sabia? Fora de escola bíblica. Abominação ao Senhor, né? Um Buda. Mas os crentes de vez em quando vão lá. Eu espero que depois dessa aqui eles parem, né? Depois vem para cá para vir tirar carrapicho. Faz vergonha. Posta ele na internet. Tá doido. O povo não tem entendimento, não. Isso é ignorância mesmo. É falta de entendimento mesmo. Falta de entendimento mesmo. Você ir no lugar daquele, lugar todo consagrado a essas entidades. Esse povo que trouxe o esoterismo para cá, cara. Aí você vai lá e tira foto e posta na internet. Aí você está brincando com coisa séria, né? Pois não venha. Peça perdão aí a Deus e tente se acertar. Ok, meu povo? Interessante, né, o estudo? Amém? Então eu proponho encerramento. Oremos. Deus Santo, nós te bendizemos o teu santo nome. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela sua direção, pelo teu cuidado. Nós consagramos tudo ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.
v'nachala ruach v'nachala ruach v'nachala ruach Hashem v'nachala ruach v'nachala ruach v'nachala ruach Hashem ruach chokhma uvina ruach eitza ugevura ruach das vidas Hashem ruach chokhma ruach eitza ugevura ruach das vidas Hashem everyone together with the harmony. Let me hear you. Let's hear you. Hashem ruach chokhma uvina ruach eitza ugevura ruach das vidas Hashem. Let's hear it together. Let's go. Ruach Hashem. One more time, even louder than that.
love strong one more time. I even have a love.